O que você joga fora pode mudar sua saúde. Você já se perguntou o que acontece com as sementes da uva depois que você toma aquele suco delicioso? Talvez nunca tenha pensado nisso. Afinal, são apenas resíduos, certo? Um restinho da fruta que normalmente vai parar no lixo ou, com sorte, na compostagem. Mas e se eu te dissesse que dentro dessas pequenas sementes esquecidas, escondem-se propriedades que podem transformar completamente a sua saúde? É isso mesmo. Hoje vamos iniciar uma jornada fascinante que vai te levar do descarte à descoberta, da sobra ao superalimento. Neste primeiro capítulo, vamos mergulhar na origem da farinha de uva, um ingrediente que, aos poucos, está conquistando o espaço que merece nas prateleiras dos apaixonados por saúde e nutrição. Tudo começa no campo. Imagine uma videira carregada, os cachos de uva pendendo sob o peso dos frutos maduros. Sol brilhando, o cheiro adocicado do suco fresco no ar. A colheita acontece com cuidado, quase como um ritual. Cada uva é escolhida no ponto certo de maturação, porque isso vai influenciar diretamente não só o sabor, mas também a qualidade de tudo que será produzido a partir dela. As uvas são destinadas principalmente à produção de sucos, vinhos e geleias. O que sobra após esse processo, cascas e sementes, era, por muito tempo, descartado ou usado como adubo. Mas um olhar mais atento da ciência revelou algo impressionante. As sementes da uva são ricas em compostos bioativos que podem beneficiar profundamente a nossa saúde. Agora, pare e pense. Quantos superalimentos você conhece que vêm de algo que antes era jogado fora? A farinha de uva é o símbolo de uma nova era na alimentação. Uma era em que reaproveitamos, transformamos e ressignificamos. Nada é apenas resíduo. Tudo tem potencial. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque, apesar de estarmos falando de algo tão simples quanto uma semente, a composição dela é surpreendentemente poderosa. Estamos falando de antioxidantes potentes, fibras alimentares, ácidos graxos saudáveis, e uma série de fitoquímicos que a ciência tem explorado com entusiasmo. Mas antes de falarmos sobre os benefícios, e você vai se surpreender com eles, é importante entender como essa farinha é produzida. E, mais do que isso, porque ela está começando a chamar tanta atenção entre nutricionistas, chefes de cozinha e consumidores conscientes. Você pode estar se perguntando, mas por que eu nunca ouvi falar disso antes? E essa é uma ótima pergunta. A resposta está em um detalhe que poucas pessoas conhecem. A produção da farinha de uva exige conhecimento, cuidado e uma valorização daquilo que é, muitas vezes, ignorado. Vamos voltar para o processo de produção. Depois que as uvas são prensadas para a extração do suco ou do vinho, as sementes são separadas manualmente ou por máquinas especializadas. Elas passam por um processo de secagem natural ou em estufas, dependendo da escala e do método utilizado. Essa etapa é fundamental. A temperatura precisa ser controlada cuidadosamente para não destruir os compostos antioxidantes presentes nas sementes. Uma vez secas, as sementes são moídas até se transformarem em um pó fino, com coloração que varia entre o roxo intenso e o marrom escuro. Essa variação acontece por causa da presença de polifenóis, substâncias antioxidantes responsáveis também pela coloração da uva. E é exatamente essa concentração de polifenóis que torna a farinha de uva tão especial. Mas calma! Não pense que isso é apenas uma moda passageira. A ciência por trás da farinha de uva é sólida. Estudos vêm demonstrando, com cada vez mais força, os efeitos positivos desse ingrediente na saúde cardiovascular, no controle do colesterol, na prevenção de doenças inflamatórias e até na saúde da pele. E isso não é tudo. Ao consumir a farinha de uva, você também está colaborando com uma cadeia de produção mais sustentável. Afinal, ao reaproveitar as sementes que antes eram descartadas, diminuímos o desperdício e aumentamos a eficiência do uso de recursos naturais. É um exemplo claro de como a alimentação saudável pode, e deve, caminhar lado a lado com respeito ao meio ambiente. Vamos pensar juntos. Quantos alimentos realmente têm esse poder de melhorar sua saúde e, ao mesmo tempo, proteger o planeta? Agora imagine o seguinte cenário. Você está no supermercado, andando pelos corredores, tentando escolher algo saudável para adicionar à sua dieta. Talvez uma granola, uma aveia, uma chia. Mas e se, ao lado desses alimentos, estivesse um potinho de farinha de uva, com todas as suas propriedades incríveis, e com um detalhe, um sabor levemente adocicado e uma cor vibrante que embeleza qualquer prato? Pois é, a farinha de uva ainda é pouco conhecida no Brasil, mas está ganhando força em países onde a alimentação saudável já se consolidou como um estilo de vida. E o mais curioso
Muitos dos melhores produtores estão justamente aqui, em solo brasileiro, especialmente na região sul, onde a vitivinicultura é uma tradição passada de geração em geração. Mas há um detalhe curioso nessa história. Um detalhe que talvez você nunca tenha imaginado. Durante muito tempo, os próprios produtores de uva consideravam as sementes um estorvo. Algo que atrapalhava a produção, ocupava espaço, precisava ser descartado com frequência. Até que alguém resolveu olhar com outros olhos. E o que era rejeito se transformou em tesouro. Essa mudança de mentalidade é mais do que uma simples curiosidade agrícola. Ela nos mostra algo muito maior. O valor está nos olhos de quem vê. E, neste caso, também nos olhos de quem pesquisa, estuda e compartilha conhecimento. Por isso, a sua escolha como consumidor também tem um impacto direto nesse ciclo. Quando você escolhe consumir alimentos como a farinha de uva, você está dizendo: eu valorizo o que é natural, saudável e sustentável. Você está incentivando produtores a continuarem nesse caminho. E, ao mesmo tempo, está cuidando do seu corpo de forma consciente. E aqui, entre nós, não é disso que a gente mais precisa? De uma alimentação que nos nutre, nos fortalece e que ainda faz bem ao planeta? A farinha de uva é um convite para revermos a forma como nos alimentamos. Para olharmos com mais atenção para os ingredientes que escolhemos. E para entendermos que a saúde começa nas pequenas decisões do dia a dia. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar ainda mais esse tema. Vamos explorar os componentes nutricionais da farinha de uva, entender como ela age no corpo humano, descobrir como utilizá-la na culinária de maneira prática e deliciosa. E, o mais surpreendente, vamos conhecer histórias reais de pessoas que mudaram completamente sua relação com a alimentação graças a esse superalimento. Mas, por enquanto, eu te convido a refletir sobre uma pergunta simples. Quantas vezes você já deixou passar oportunidades incríveis simplesmente porque não conhecia o potencial que estava escondido ali, bem diante dos seus olhos? Talvez essa farinha seja muito mais do que um ingrediente. Talvez ela seja o símbolo de um novo começo para a sua saúde. O que a ciência descobriu dentro da semente. No último capítulo, você conheceu a origem da farinha de uva, como ela é feita e por que ela representa uma revolução silenciosa no mundo da alimentação saudável. Mas agora chegou o momento de mergulhar mais fundo. Afinal, o que exatamente faz dessa farinha algo tão especial? O que a ciência tem a dizer sobre os verdadeiros poderes escondidos dentro de uma simples semente? Imagine o seguinte: pesquisadores em laboratórios ao redor do mundo, munidos de microscópios, reagentes, centrífugas e muita curiosidade, analisando, molécula por molécula, o que existe dentro das sementes de uva. E o que eles encontram é, no mínimo, surpreendente. A farinha de uva é uma fonte riquíssima de antioxidantes, substâncias que ajudam a combater os chamados radicais livres. Mas, calma, o que isso significa na prática? Nosso corpo, naturalmente, produz radicais livres. Eles são subprodutos do nosso metabolismo, algo que acontece o tempo todo, como parte do nosso funcionamento. Porém, quando esses radicais livres se acumulam em excesso, seja por estresse, má alimentação, poluição ou sedentarismo, eles começam a danificar as células do nosso organismo. É como se pequenos incêndios silenciosos fossem iniciados dentro de nós, corroendo aos poucos tecidos, órgãos e até o DNA celular. É aí que entram os antioxidantes. Eles atuam como verdadeiros bombeiros celulares, neutralizando os radicais livres e evitando que eles causem estragos. E a farinha de uva, pasme, está entre as fontes naturais mais concentradas desses agentes protetores. Entre os principais antioxidantes presentes na farinha de uva, estão os polifenóis, em especial o resveratrol, os taninos, as procianidinas e os flavonoides. Nomes complicados, mas com efeitos poderosos. O resveratrol, por exemplo, é amplamente estudado por seu potencial de retardar o envelhecimento celular e proteger o coração. Já as procianidinas têm efeitos anti-inflamatórios e fortalecem os vasos sanguíneos. E os flavonoides são conhecidos por atuarem na prevenção de doenças neurodegenerativas. Um estudo publicado na revista científica Journal of Agricultural and Food Chemistry revelou que a concentração de antioxidantes na farinha de semente de uva pode ser até 20 vezes maior do que a encontrada na vitamina C, e 50 vezes maior do que na vitamina E. Isso mesmo, 50 vezes mais potente que a vitamina E, que já é conhecida como um dos antioxidantes mais poderosos da natureza. Mas não é só isso. A farinha de uva também é um tesouro nutricional por outro motivo. Ela é extremamente rica em fibras alimentares. Aproximadamente 60% da sua composição é feita de fibras, e isso muda tudo quando pensamos em saúde intestinal.
As fibras são fundamentais para o bom funcionamento do sistema digestivo. Elas ajudam a regular o trânsito intestinal, promovem a saciedade, reduzem a absorção de gorduras e açúcares e, de quebra, alimentam as bactérias boas do nosso intestino, a chamada microbiota intestinal. Uma microbiota saudável está diretamente ligada à imunidade, ao humor, à digestão e até ao controle do peso. Além disso, estudos têm mostrado que o consumo regular da farinha de uva pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim, LDL, e aumentar o colesterol bom, HDL. Isso acontece, em parte, pelo alto teor de fibras insolúveis, mas também pelos efeitos antioxidantes que protegem o endotélio dos vasos sanguíneos, reduzindo inflamações e prevenindo a formação de placas de gordura. Outro benefício impressionante é o seu potencial na regulação da glicemia. Para quem tem pré-diabetes ou diabetes tipo 2, essa farinha pode ser uma aliada poderosa. Ela ajuda a diminuir a velocidade com que o açúcar é absorvido no sangue após as refeições, evitando picos glicêmicos. Isso é especialmente importante em um mundo onde os casos de diabetes crescem de forma alarmante. Mas talvez um dos efeitos mais surpreendentes esteja no campo da beleza natural e da saúde da pele. A ação antioxidante da farinha de uva se estende para além do sistema cardiovascular. Ela combate o envelhecimento precoce da pele, melhora a elasticidade, auxilia na firmeza e reduz a formação de rugas e manchas. Tudo isso de dentro para fora, sem necessidade de cremes ou tratamentos caros. E os cientistas não pararam por aí. Pesquisas recentes investigam o impacto do consumo de farinha de uva na saúde cerebral. Já há indícios de que os compostos presentes nas sementes de uva podem proteger os neurônios, melhorar a memória e até prevenir doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. É como se estivéssemos diante de um alimento funcional completo, com benefícios que atravessam todo o organismo. Mas talvez você esteja pensando, tudo isso parece bom demais para ser verdade. E é aí que vem a primeira quebra de expectativa deste capítulo. É verdade, sim, mas há um porém. A farinha de uva só exerce todo esse potencial quando é consumida de forma correta. Quantidade, frequência e, principalmente, qualidade da produção fazem toda a diferença. Nem toda farinha de uva no mercado é igual. Algumas são feitas com sementes mal secas, outras passam por processos que eliminam boa parte dos compostos bioativos. Por isso, saber a origem do produto, ler rótulos, buscar marcas confiáveis e, se possível, preferir as opções orgânicas ou artesanais, é um passo essencial para garantir que você está consumindo o verdadeiro superalimento, e não apenas um pozinho colorido com pouca eficácia. Outro ponto importante é entender que nenhum alimento é milagroso isoladamente. A farinha de uva é um aliado poderoso, mas seus efeitos são potencializados quando fazem parte de um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, sono de qualidade e hidratação adequada. Mas, vamos ser sinceros, não é animador saber que existe um alimento natural, acessível e sustentável que pode ajudar a prevenir doenças, melhorar o bem-estar e ainda contribuir para um planeta mais equilibrado? A ciência tem feito a sua parte. Pesquisadores estão, todos os dias, revelando novos benefícios e confirmando os que já conhecíamos. Agora cabe a nós levar esse conhecimento para dentro das nossas casas, das nossas cozinhas, dos nossos hábitos. E é isso que vamos explorar nos próximos capítulos. Como usar a farinha de uva no seu dia a dia, em receitas fáceis, práticas e saborosas. Vamos quebrar o mito de que comer saudável é difícil ou sem graça. E vamos mostrar que com um simples ingrediente, você pode transformar não só seu prato, mas sua vida. Por enquanto, te deixo com uma pergunta para refletir. Se a ciência já provou que esse alimento é tão poderoso, o que está te impedindo de experimentá-lo hoje mesmo? Como usar a farinha de uva no dia a dia sem complicação? Agora que você já entendeu de onde vem a farinha de uva e o que a ciência descobriu sobre seus incríveis benefícios para a saúde, é hora de tornar tudo isso prático. Afinal, de que adianta conhecer um superalimento se ele não cabe no nosso cotidiano? É nesse ponto que muita gente desiste. Tem medo de não saber como usar. Acha que vai ter gosto estranho ou que vai ser caro demais. Mas aqui vai uma boa notícia. Incorporar a farinha de uva à sua rotina é mais fácil e saboroso do que você imagina. Hoje vamos explorar receitas, combinações e formas criativas de incluir esse poderoso ingrediente nas suas refeições. E ao final, você vai ver que comer bem pode, sim, ser simples. Antes de tudo, uma dica fundamental. A farinha de uva não precisa substituir nada, ela pode complementar. Esse é um erro comum quando pensamos em alimentos funcionais. Achamos que precisamos cortar tudo e fazer uma revolução na cozinha. Mas a realidade é que,
Com pequenas substituições ou adições, já conseguimos sentir os efeitos positivos no corpo e na mente. Vamos começar pelo mais fácil, os cafés da manhã e os lanches. Sabe aquele momento em que você prepara um iogurte natural com frutas e granola? Experimente adicionar uma colher de chá de farinha de uva por cima. O sabor levemente astringente, com notas de uva passa e um toque terroso, harmoniza perfeitamente com frutas como banana, morango, mamão ou maçã. O resultado é um combo rico em antioxidantes, fibras e energia natural para começar bem o dia. Outra ideia simples é misturar a farinha de uva em vitaminas e smoothies. A base pode ser leite vegetal, banana congelada, uma colher de aveia, um pouco de chia e, claro, a nossa estrela, a farinha de uva. O sabor se encaixa bem, e você ainda aproveita o efeito saciante e nutritivo das fibras. E por falar em saciedade, aqui está um ponto-chave. A farinha de uva é excelente para quem busca controle de apetite. Suas fibras ajudam a prolongar a sensação de estômago cheio, o que evita exageros nas próximas refeições. Por isso, ela é uma aliada não apenas da saúde, mas também da reeducação alimentar. Agora vamos pensar nas refeições principais. Muita gente acha que só dá para usar farinha de uva em receitas doces, mas isso não é verdade. Você pode, por exemplo, misturá-la a outros tipos de farinha para fazer pães, panquecas ou massas caseiras. Em uma receita tradicional de pão integral, basta substituir até 20% da farinha pela de uva. O pão vai ganhar cor, aroma e propriedades antioxidantes sem comprometer a textura. Outra aplicação muito interessante está em empanados saudáveis. Em vez de usar apenas farinha de trigo ou farinha de rosca, que tal empanar pedaços de frango ou legumes com uma mistura de farinha de uva, farinha de linhaça e ervas secas? O resultado é uma crosta crocante, nutritiva e cheia de sabor. E o melhor, sem precisar fritar, você pode assar no forno ou fazer na air fryer. E tem mais. A farinha de uva pode ser usada como espessante em molhos e caldos. Em vez de usar amido de milho, que não oferece valor nutricional, você pode adicionar uma colher de farinha de uva para engrossar sopas ou dar textura a molhos de tomate, por exemplo. Isso adiciona um leve toque de sabor e aumenta o teor de fibras da refeição. Agora, se você é da turma da sobremesa, e quem não é, de vez em quando, aqui está um trunfo poderoso. A farinha de uva vai muito bem em bolos, cookies, brownies e barrinhas caseiras. Em bolos, ela combina lindamente com cacau, canela, banana ou até mesmo laranja. E o aroma? Um perfume frutado irresistível que invade a casa toda enquanto assa no forno. E se você está buscando reduzir o açúcar, saiba que a farinha de uva também pode ajudar. Por ser naturalmente adocicada, ela permite reduzir a quantidade de açúcar nas receitas sem comprometer o sabor final. E mais uma vez, você se beneficia das fibras, que reduzem a absorção do açúcar e ajudam a manter o equilíbrio glicêmico. Agora, uma pergunta comum: quantas colheres devo consumir por dia? A resposta é: depende. Para quem está começando, uma colher de chá por dia já é suficiente para sentir os benefícios. Com o tempo, você pode aumentar para 1 ou 2 colheres de sopa, distribuídas ao longo do dia. O importante é ouvir o seu corpo. A farinha de uva é poderosa, mas, como tudo na nutrição, o segredo está no equilíbrio. Mas atenção, por conter grande quantidade de fibras, o consumo excessivo pode causar desconforto intestinal, especialmente para quem não está acostumado. Por isso, vá aos poucos. E sempre beba bastante água ao longo do dia. As fibras precisam de líquido para exercer sua função corretamente. E agora vem uma parte que pouca gente fala, mas que pode mudar tudo. A farinha de uva também pode ser usada na alimentação infantil. Em papinhas de frutas, mingaus ou iogurtes naturais, ela adiciona nutrientes importantes de forma natural. É uma maneira simples e eficaz de fortalecer o sistema imunológico dos pequenos desde cedo, com um ingrediente que vem direto da natureza. Mas não para por aí. Vegetarianos e veganos também encontram na farinha de uva uma excelente fonte complementar de nutrientes. E até quem tem intolerância ao glúten pode aproveitar, desde que escolha uma farinha produzida em ambiente livre de contaminação cruzada. Ou seja, é um alimento democrático, que se encaixa em diferentes estilos de vida e necessidades alimentares. Agora, um último ponto, talvez o mais importante: consistência. Não adianta usar hoje e esquecer por 2 semanas. O efeito da farinha de uva, assim como de qualquer outro alimento funcional, depende da regularidade. O corpo precisa de tempo para se adaptar, para absorver, para responder. Então, que tal criar o hábito? Deixar um potinho sempre à vista na cozinha,
no armário dos temperos ou ao lado do liquidificador. Assim, você se lembra de usar, torna parte da rotina e colhe os resultados dia após dia. E se você ainda está em dúvida, aqui vai um desafio. Por 7 dias seguidos, inclua a farinha de uva em uma refeição diária. Depois, observe como você se sente. Sua energia, seu intestino, sua pele. Muitas pessoas relatam melhora já na primeira semana. A partir daqui, vamos avançar. No próximo capítulo, vamos explorar o impacto da farinha de uva na saúde cardiovascular. E você vai entender por que esse simples ingrediente pode ser um escudo natural contra doenças do coração. Mas antes de seguir, reflita comigo. Quantas vezes você complicou sua alimentação por falta de ideias simples? A farinha de uva está aí, ao seu alcance, pronta para transformar seu prato e sua saúde. Basta dar o primeiro passo. Farinha de uva e a proteção do coração, o alimento que o cardiologista aprovaria. Se existe uma área da saúde em que a farinha de uva vem ganhando destaque nos últimos anos, é a saúde cardiovascular. Coração, artérias, circulação sanguínea, pressão arterial. Tudo isso está intimamente ligado ao que comemos diariamente. E aqui, mais uma vez, a natureza nos dá uma resposta poderosa e simples. A farinha de semente de uva. Você talvez não saiba, mas doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no mundo. Sim, mais do que o câncer, mais do que infecções, mais do que acidentes. Estamos falando de milhões de pessoas todos os anos. Infartos, AVC, hipertensão, insuficiência cardíaca. E o mais assustador, muitas dessas doenças são silenciosas. Quando os sintomas aparecem, às vezes já é tarde. Mas e se você pudesse incluir um alimento no seu prato, todos os dias, que ajudasse a proteger o seu coração de forma natural, sem efeitos colaterais, sem dependência química, e ainda com um sabor agradável? A resposta está nas pequenas sementes da uva. A grande estrela dessa proteção é um composto chamado resveratrol. Esse nome você já ouviu no capítulo anterior, mas agora vamos aprofundar. O resveratrol é um polifenol encontrado principalmente na casca e na semente da uva, que age como um escudo antioxidante. Ele neutraliza os radicais livres que danificam as células do coração e das artérias, reduz a inflamação crônica e melhora a função dos vasos sanguíneos. Mas o que isso significa na prática? Vamos imaginar suas artérias como canos de água. Quando esses canos estão limpos, o fluxo acontece com facilidade. Mas se forem se acumulando resíduos nas paredes, como placas de gordura, colesterol oxidado, células inflamatórias, o fluxo começa a ser comprometido. O sangue tem mais dificuldade de passar, a pressão aumenta, o risco de rompimentos, coágulos e infartos. O resveratrol e outros antioxidantes presentes na farinha de uva atuam justamente na limpeza desses canos. Eles reduzem a oxidação do colesterol ruim, LDL, que é um dos principais responsáveis pela formação dessas placas. Além disso, aumentam a produção de óxido nítrico, uma substância que ajuda os vasos a relaxarem e se dilatarem, diminuindo a pressão arterial. E tem mais. A farinha de uva também contribui para aumentar o HDL, o chamado colesterol bom. Esse tipo de colesterol funciona como um faxineiro do corpo, recolhendo o excesso de gordura das artérias e levando de volta ao fígado, onde será metabolizado e eliminado. Ou seja, ela atua dos dois lados, reduz o que faz mal e aumenta o que protege. Mas não para por aí. Estudos também mostram que os compostos da farinha de uva ajudam a reduzir os níveis de triglicerídeos, outra gordura que, em excesso, pode entupir as artérias. E mais uma vez, as fibras são parte essencial desse processo. Elas dificultam a absorção de gordura e açúcar no intestino, colaborando para um perfil lipídico mais saudável. Uma pesquisa publicada na revista Aterosclerosis, acompanhando um grupo de adultos com risco cardiovascular elevado, demonstrou que o consumo diário de farinha de semente de uva por 8 semanas reduziu significativamente os níveis de LDL e triglicerídeos. Os pesquisadores ainda observaram melhora nos marcadores inflamatórios, um sinal claro de que o corpo estava respondendo positivamente à intervenção. E aqui entra uma parte curiosa. O resveratrol também está presente em bebidas como o vinho tinto. Mas a concentração na farinha de uva é dezenas de vezes maior, e sem o álcool, que pode ter efeitos prejudiciais quando consumido em excesso. É como ter acesso à parte boa do vinho, sem os riscos associados. Mas talvez a maior surpresa seja essa. O resveratrol tem ação semelhante a alguns medicamentos usados na prevenção de doenças cardíacas. Ele inibe enzimas inflamatórias, melhora a sensibilidade à insulina, protege o endotélio vascular e ainda ajuda na regulação da pressão arterial.
E tudo isso vindo de uma semente. Uma pequena semente. E isso nos leva a uma reflexão importante. Quantos alimentos à sua volta têm esse poder e estão sendo ignorados? Quantos remédios você poderia evitar se o seu prato fosse montado com mais inteligência, com mais presença da natureza? Mas atenção, não estamos dizendo que a farinha de uva substitui medicamentos. Isso seria irresponsável. Ela é um complemento, um reforço. É uma forma de agir preventivamente, cuidando do seu corpo todos os dias, antes que ele peça socorro. A boa notícia é que essa proteção não precisa ser complicada. Lembra dos exemplos do capítulo anterior? Um simples smoothie pela manhã com uma colher de farinha de uva já pode iniciar esse processo de defesa. Um pão integral feito em casa. Um molho enriquecido com a farinha. Um iogurte com frutas no lanche da tarde. Pequenos atos, grandes resultados. E os benefícios vão além do coração. O mesmo mecanismo que protege as artérias também protege os capilares cerebrais, os vasos dos olhos, os rins e até a pele. A saúde vascular é a base de uma boa circulação, e uma boa circulação é a base de um corpo funcional, com energia, memória, disposição e beleza. Agora, deixa eu te contar uma história rápida. Dona Célia, 63 anos, hipertensa há mais de 20, vivia com oscilação de pressão, inchaço nas pernas e fadiga constante. Começou a usar farinha de uva diariamente, uma colher de sopa no café da manhã e outra no lanche da tarde. Depois de 2 meses, voltou ao cardiologista. A pressão estava mais controlada, os exames de sangue mostraram melhora no perfil lipídico e, o melhor, se sentia mais leve, mais disposta. Parece que meu corpo desinchou por dentro, ela disse. É claro que ela não abandonou os medicamentos, mas seu médico diminuiu a dose de um deles. O que ela fez foi simples, introduziu um alimento com poder terapêutico na rotina. Um alimento que a natureza colocou à disposição, mas que por muito tempo foi tratado como resíduo, como o resto da indústria do vinho. Hoje, com a tecnologia e o conhecimento científico ao nosso lado, podemos transformar esse resto em riqueza nutricional. A farinha de uva é um símbolo disso. O que era descartado, virou cura. Mas você talvez esteja se perguntando, e se eu não tenho problema de coração, ainda vale a pena consumir? A resposta é um sonoro sim, porque a prevenção começa antes dos sintomas. Esperar o corpo adoecer para mudar os hábitos é como tentar consertar o telhado com a chuva caindo. O ideal é fortalecer o sistema, manter as artérias limpas, reduzir a inflamação crônica, antes que algo grave aconteça. No próximo capítulo, vamos abordar outro tema fundamental: a relação entre farinha de uva, imunidade e longevidade. Você vai entender por que esse alimento também pode ser um aliado para envelhecer com saúde, protegendo suas células e fortalecendo suas defesas. Mas antes de irmos, fica aqui um convite à reflexão. Se seu coração trabalha por você sem descanso, o que você tem feito para cuidar dele? Talvez a resposta esteja mais perto, e mais saborosa, do que você imagina. Imunidade e longevidade. Como a farinha de uva protege suas células e fortalece seu corpo com o passar dos anos. Se você pudesse escolher um único alimento para ajudar a viver mais, com mais saúde, energia e proteção contra doenças, qual seria? Pode parecer ousado pensar assim, mas a verdade é que a ciência tem avançado de forma impressionante no entendimento de como certos compostos naturais agem no nosso organismo. E no centro de muitas dessas descobertas está ele, o humilde, poderoso e surpreendente resíduo da uva, transformado em farinha. Já falamos sobre os benefícios cardiovasculares, sobre como ela pode ser incorporada no dia a dia com facilidade. Mas neste capítulo, vamos um pouco além. Vamos falar sobre imunidade, envelhecimento e a capacidade do nosso corpo de se proteger ao longo dos anos. A primeira coisa que precisamos entender é que o envelhecimento celular não é apenas uma questão de idade. Ele está profundamente ligado ao acúmulo de danos causados por radicais livres, inflamação crônica, má nutrição e exposição constante a substâncias tóxicas. A boa notícia: a alimentação tem um papel direto na forma como esse processo acontece. E, mais importante, em como ele pode ser retardado. A farinha de uva entra nesse cenário como uma espécie de guardiã. Rica em antioxidantes potentes, especialmente o já conhecido resveratrol, ela age neutralizando os radicais livres que atacam as células do nosso corpo diariamente. Esses radicais livres são produzidos naturalmente pelo organismo, mas em excesso, principalmente em pessoas que têm uma alimentação rica em industrializados, vivem com estresse constante ou são expostas à poluição. Eles causam envelhecimento precoce, danos ao DNA e enfraquecimento do sistema imunológico. E é aí que mora o primeiro grande benefício: a proteção celular.
Os compostos da farinha de uva ajudam a preservar a integridade das células, evitando que se desgastem rapidamente. Isso significa menos rugas, menos doenças autoimunes, menos fadiga, e até uma memória mais afiada com o passar dos anos. Mas não para por aí. A farinha de uva também estimula a produção de citocinas anti-inflamatórias, substâncias produzidas pelo próprio corpo que equilibram o sistema imunológico e reduzem os processos inflamatórios silenciosos. Você sabia que a inflamação crônica de baixo grau está associada a praticamente todas as doenças modernas? Alzheimer, diabetes, obesidade, doenças cardíacas, câncer, todas têm uma ligação com esse tipo de inflamação. O segredo da longevidade saudável não é apenas viver mais, é viver melhor, com mobilidade, lucidez, autonomia. E a alimentação é, mais uma vez, um dos pilares. A farinha de uva atua não apenas como um antioxidante, mas também como um modulador imunológico. Ou seja, ela não estimula demais, nem de menos. Ajuda a manter o sistema na medida certa. Vamos dar um exemplo prático. Imagine uma pessoa com um sistema imunológico desregulado. Ela pode tanto pegar infecções com facilidade quanto desenvolver doenças autoimunes, em que o corpo ataca a si mesmo. Os polifenóis presentes na farinha de uva têm a capacidade de modular essa resposta, fortalecendo as defesas naturais sem causar hiperatividade imune. Além disso, a farinha de uva também favorece o equilíbrio da microbiota intestinal, a famosa flora intestinal. E se tem algo que está diretamente ligado à imunidade, é o intestino. Estima-se que mais de 70% das células do sistema imunológico residem no trato intestinal. Quando essa microbiota está em desequilíbrio, surgem inflamações, alergias, intolerâncias e uma queda significativa na capacidade do corpo de reagir a vírus e bactérias. As fibras presentes na farinha de uva são chamadas de fibras prebióticas. Elas não são digeridas pelo nosso organismo, mas servem de alimento para as bactérias boas do intestino. Resultado: mais bactérias benéficas, menos inflamação, maior produção de vitaminas como a B12 e a K, além de uma barreira intestinal mais forte contra agentes patógenos. Agora, vamos falar sobre algo que muitas pessoas só percebem quando já perderam: a energia vital. Quantas vezes você acordou cansado, sem motivação, com a mente nebulosa, sentindo que algo está errado mas sem saber exatamente o que? Esses sinais podem ser resultado do acúmulo de toxinas e do envelhecimento celular acelerado. E é aqui que a ação detox da farinha de uva também merece destaque. Por conter flavonoides, ácidos fenólicos e antocianinas, a farinha de uva auxilia o fígado na eliminação de toxinas, melhora a circulação linfática e ainda combate o estresse oxidativo. É como se o seu organismo recebesse uma limpeza interna todos os dias, leve, natural, eficiente. Mas você talvez se pergunte: ok, mas tudo isso não é um exagero? Pode um único alimento ter tantos benefícios assim? A resposta está na natureza. O que acontece é que a uva concentra esses compostos justamente em suas partes menos aproveitadas comercialmente, a casca e a semente. Quando moídas e transformadas em farinha, essas partes mantêm todo o poder antioxidante e anti-inflamatório original, mas agora disponíveis para o nosso consumo diário. E mais, esses compostos não funcionam isoladamente, mas em sinergia. O que significa que, ao consumir a farinha de uva, você não está apenas recebendo uma dose de resveratrol. Está recebendo um complexo de nutrientes que trabalham juntos para melhorar sua saúde. E essa sinergia é justamente o que os suplementos industrializados, muitas vezes, não conseguem replicar. Inclusive, um estudo publicado na Journal of Nutrition acompanhou um grupo de idosos por 6 meses, avaliando o impacto da suplementação com farinha de uva na imunidade. Os resultados foram surpreendentes. Melhora significativa na resposta imunológica a vacinas, redução de marcadores inflamatórios e aumento da energia relatada pelos participantes. E tudo isso sem efeitos colaterais. Mas claro, nada substitui um estilo de vida saudável como um todo. Dormir bem, se movimentar, beber água e cultivar boas emoções são fundamentais. Porém, ter um aliado como a farinha de uva pode ser o detalhe que transforma o bom em excelente. Agora, pense comigo, você quer envelhecer ou quer amadurecer com saúde? São coisas diferentes. Envelhecer é inevitável, mas amadurecer com vitalidade, com disposição, com imunidade forte e mente clara, isso é uma escolha. E essa escolha começa no prato. Talvez, no seu armário, esteja faltando apenas um pote. Um pote de farinha de uva. Um detalhe simples, mas que pode mudar o rumo da sua saúde. No próximo capítulo,
vamos falar sobre a relação entre farinha de uva e o controle do peso corporal, especialmente para quem está em busca de emagrecimento saudável e duradouro. Prepare-se para entender como esse superalimento pode ser o seu maior aliado nesse processo. Mas antes, me conta, você já tinha imaginado que um resíduo da uva poderia ser um dos segredos para viver mais e melhor? Se ainda não, agora você sabe. E está na sua mão fazer essa escolha. Farinha de uva e o controle de peso. O segredo para emagrecer de forma saudável e duradoura. O desejo de perder peso é algo universal, e embora seja algo natural em nossa sociedade contemporânea, também pode ser fonte de frustração para muitos. Dietas malucas, pílulas da moda, soluções rápidas que oferecem resultados temporários, mas que falham em trazer benefícios duradouros para o corpo. Nesse cenário, surge uma alternativa que parece simples, mas que vai muito além de uma tendência passageira: a farinha de uva. Hoje, vamos entender como esse superalimento pode ser um aliado poderoso para quem busca emagrecer de forma saudável, mais importante ainda, manter o peso conquistado. Antes de mais nada, precisamos entender que o processo de emagrecimento não é apenas sobre reduzir calorias. Em vez disso, envolve equilibrar diversos aspectos da nossa saúde: o metabolismo, a digestão, os níveis de insulina, a saciedade e até mesmo a forma como o corpo utiliza as gorduras armazenadas. E é justamente aí que a farinha de uva se destaca, não apenas como um alimento nutritivo, mas como um regulador natural do nosso corpo. A farinha de uva no controle do apetite. Quem nunca sentiu aquele desejo irresistível de comer um doce depois do almoço? Ou aquela fome imensa no meio da tarde, que parece não passar de jeito nenhum? O controle do apetite é um dos maiores desafios para quem está tentando emagrecer, mas a farinha de uva pode ajudar nesse aspecto de forma eficaz. Uma das razões para isso é o alto teor de fibra presente na farinha de uva. As fibras são extremamente importantes no processo de emagrecimento porque promovem a sensação de saciedade por mais tempo. Elas ajudam a aumentar o volume do conteúdo no estômago, o que envia um sinal para o cérebro de que você já está satisfeito, diminuindo a vontade de comer mais. Isso é fundamental, principalmente em momentos críticos, como o meio da tarde ou antes das refeições, quando o desejo por alimentos pouco saudáveis surge com mais intensidade. Além disso, as fibras também ajudam a regular o funcionamento do intestino, prevenindo a constipação e garantindo que os alimentos sejam digeridos e absorvidos corretamente. Um intestino saudável é um intestino que contribui para um metabolismo eficiente, o que se traduz em um processo de emagrecimento mais eficaz. A farinha de uva e a regulação da insulina. Outro aspecto importante no emagrecimento saudável é o controle dos níveis de insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que tem um papel fundamental no metabolismo da glicose. Quando você come alimentos ricos em carboidratos simples, como doces e produtos refinados, o nível de glicose no sangue aumenta rapidamente, o que leva o pâncreas a produzir mais insulina. Isso pode resultar em uma sobrecarga do pâncreas ao longo do tempo e contribuir para o aumento de gordura corporal, especialmente na região abdominal. A boa notícia é que a farinha de uva pode ajudar a modular a produção de insulina. Isso acontece porque ela possui compostos que influenciam positivamente o metabolismo da glicose. O resveratrol, presente em alta concentração na farinha de uva, tem um efeito antidiabético comprovado em vários estudos. Ele ajuda a aumentar a sensibilidade à insulina, o que significa que o corpo consegue usar a glicose de maneira mais eficiente, sem acumular excessos de gordura. Além disso, a farinha de uva pode ajudar a reduzir os picos de glicose após as refeições, evitando a famosa queda de energia que muitas vezes nos leva a comer ainda mais. Ao manter os níveis de glicose estáveis, a farinha de uva contribui para uma energia constante ao longo do dia, evitando aquelas oscilações de fome e cansaço que muitas vezes nos fazem recorrer a alimentos ultraprocessados e calóricos. O impacto da farinha de uva na gordura abdominal. Se você já tentou emagrecer, provavelmente já ouviu falar sobre a importância de reduzir a gordura visceral, aquela gordura localizada na região abdominal. Ela não só é difícil de eliminar, mas também é extremamente prejudicial à saúde, pois está associada a uma série de doenças metabólicas, como diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. Aqui, a farinha de uva se destaca novamente. O resveratrol, além de regular os níveis de insulina, também tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajudam a reduzir o acúmulo de gordura visceral. Ele atua nas células adiposas, impedindo que elas se multipliquem e se acumulem em excesso. Além disso, o efeito anti-inflamatório do resveratrol ajuda a combater a inflamação crônica, que está diretamente ligada ao acúmulo de gordura abdominal.
Um estudo realizado pela Harvard Medical School demonstrou que ratos alimentados com uma dieta rica em resveratrol apresentaram menor acúmulo de gordura visceral, além de melhorias no perfil lipídico e na resistência à insulina. Embora esse estudo tenha sido feito com animais, os resultados apontam para um possível efeito similar nos seres humanos, reforçando a importância do consumo de alimentos ricos nesse antioxidante. A farinha de uva e o metabolismo. Você já percebeu como algumas pessoas parecem comer o que quiserem e não engordam, enquanto outras, mesmo com uma dieta controlada, têm dificuldades para emagrecer? O segredo muitas vezes está no metabolismo. Nosso metabolismo é a chave para a eficiência do processo de queima de calorias e gorduras. E a farinha de uva pode ajudar a acelerar o metabolismo, promovendo a queima de gordura de maneira mais eficaz. Isso acontece por meio de um mecanismo conhecido como termogênese, que é basicamente o processo pelo qual o corpo gera calor e queima calorias. O resveratrol tem um efeito termogênico, o que significa que ele pode aumentar a taxa de queima de calorias durante o descanso, ajudando a eliminar a gordura de forma mais eficiente. Além disso, a farinha de uva tem um impacto positivo na capacidade do corpo de queimar gordura durante o exercício físico. Isso significa que, ao consumir esse alimento regularmente e combinar com uma rotina de exercícios, você estará potencializando os efeitos da atividade física, ajudando a atingir seus objetivos de emagrecimento de maneira mais rápida e duradoura. Como incluir a farinha de uva na sua rotina de emagrecimento? Agora que você já sabe como a farinha de uva pode ajudar no controle de peso, é hora de aprender a incluí-la na sua alimentação. A boa notícia é que esse ingrediente é super versátil e fácil de incorporar no seu dia a dia. Você pode adicionar uma colher de sopa de farinha de uva no seu smoothie matinal, misturando com frutas frescas e um pouco de leite vegetal. Se preferir algo mais consistente, que tal preparar uma panqueca integral com farinha de uva? Ou até mesmo adicionar a farinha ao iogurte natural para um lanche rápido e nutritivo. Outra opção é utilizar a farinha de uva para dar um toque especial aos seus pães e bolos integrais. Ela adiciona sabor, nutrientes e ainda contribui para a saciedade, evitando que você coma em excesso. Por fim, lembre-se, o emagrecimento saudável não é uma corrida de velocidade, mas um processo gradual e contínuo. Ao incorporar a farinha de uva na sua dieta, você estará fazendo uma escolha inteligente para o seu corpo e, mais importante, dando ao seu organismo as ferramentas necessárias para atingir o peso ideal de maneira saudável e duradoura. No próximo capítulo, vamos explorar os efeitos da farinha de uva na pele e como ela pode ser um grande aliado da sua saúde estética. Você vai descobrir como ela pode ajudar a combater o envelhecimento da pele e manter a sua aparência mais jovem por mais tempo. Mas antes de seguirmos para isso, pense: o que poderia ser mais eficaz para você em sua jornada de emagrecimento? A pressa de resultados rápidos ou a consistência de escolhas inteligentes e naturais? Talvez a resposta esteja em algo tão simples e acessível quanto uma colher de farinha de uva no seu café da manhã. A farinha de uva e a beleza da pele. O segredo natural para combater o envelhecimento. Se você pudesse escolher um ingrediente natural para transformar sua pele, revitalizá-la e devolver aquele brilho saudável, qual seria? O que você talvez não saiba é que a natureza, mais uma vez, nos oferece um recurso poderoso e acessível, e ele vem da uva. Mas não estamos falando da uva convencional que você encontra na fruteira. Estamos falando da farinha de uva, que concentra a riqueza das sementes e da casca dessa fruta, oferecendo benefícios incríveis para sua pele. Como a farinha de uva atua contra o envelhecimento da pele? O envelhecimento da pele é um processo inevitável, mas isso não significa que você não possa retardá-lo ou atenuar seus efeitos com o que a natureza tem a oferecer. O principal vilão do envelhecimento precoce é o estresse oxidativo, causado pela ação dos radicais livres no nosso corpo. Esses radicais livres, muitas vezes oriundos de poluição, radiação solar, alimentação inadequada e até estresse emocional, atacam as células da pele, causando danos e acelerando o envelhecimento. A farinha de uva, com seu alto teor de antioxidantes, se torna um verdadeiro escudo contra esses ataques. Os compostos encontrados na casca e na semente da uva, como resveratrol, flavonoides e taninos, têm um poder extraordinário para neutralizar os radicais livres. Esse processo não só protege as células da pele, mas também estimula a regeneração celular, ajudando a renovar a pele e a reduzir sinais de envelhecimento como rugas, flacidez e manchas. Um estudo publicado no Journal of Cosmetic Dermatology mostrou que o resveratrol, quando aplicado na pele, tem um efeito anti-envelhecimento visível, aumentando a produção de colágeno e elastina, duas proteínas essenciais para a firmeza e elasticidade da pele. A farinha de uva, por ser rica nesse composto, age de forma similar,
proporcionando uma pele mais firme, suave e com menos sinais de envelhecimento. Ação anti-inflamatória e benefícios para peles sensíveis. Além de ser um poderoso antioxidante, a farinha de uva também possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a suavizar a pele e reduzir irritações. Isso é especialmente benéfico para pessoas com pele sensível, propensa a vermelhidão, acne ou outras condições inflamatórias, como rosácea e dermatites. A inflamação crônica na pele pode ser um fator acelerador do envelhecimento, além de ser a causa principal de muitas condições dermatológicas. Ao combater a inflamação, a farinha de uva age diretamente na melhora da textura da pele, promovendo um aspecto mais saudável e uniforme. Além disso, a farinha de uva também tem a capacidade de hidratar a pele, evitando a perda excessiva de água e ajudando a manter a barreira cutânea intacta. A hidratação adequada é fundamental para prevenir a pele seca e para manter sua elasticidade, o que é essencial na prevenção de rugas e linhas finas. Combate aos danos causados pela exposição solar. A exposição ao sol é um dos maiores fatores de envelhecimento da pele. Ultravioletas A, UVA, e B, UVB, podem causar danos profundos às células da pele, resultando em manchas, flacidez e até mesmo câncer de pele em casos mais graves. Embora o uso de protetor solar seja essencial para a proteção diária, a farinha de uva pode ser uma aliada adicional, oferecendo uma proteção natural contra os danos causados pelos raios solares. Estudos têm mostrado que os antioxidantes da uva, especialmente o resveratrol, podem proteger as células da pele contra os danos provocados pelos raios UV. Isso não significa que a farinha de uva deve substituir o protetor solar, mas ela pode ser um excelente complemento, ajudando a reduzir os efeitos do envelhecimento precoce causados pelo sol. Além disso, o resveratrol pode atuar como um reflexo natural contra o dano UV, oferecendo uma camada de proteção contra os danos à nossa pele, enquanto ajuda a reparar os efeitos da exposição solar já sofrida. A farinha de uva tem o poder de diminuir as manchas solares e uniformizar o tom da pele, o que é ótimo para quem deseja uma pele com aparência mais jovem e radiante. Como usar a farinha de uva na sua rotina de cuidados com a pele? Agora que você já conhece todos os incríveis benefícios da farinha de uva para a saúde da pele, é hora de entender como incorporá-la na sua rotina de cuidados. A boa notícia é que você pode usar a farinha de uva de diversas formas, tanto na alimentação quanto em tratamentos tópicos. Aqui estão algumas maneiras de tirar o máximo proveito desse superalimento para a sua pele. 1. Máscara facial de farinha de uva. Misture uma colher de sopa de farinha de uva com mel e iogurte natural até formar uma pasta homogênea. Aplique a mistura no rosto e deixe agir por 15 a 20 minutos. O mel tem propriedades hidratantes e antibacterianas, enquanto o iogurte contém ácido lático, que ajuda a esfoliar suavemente a pele. A farinha de uva vai ajudar a combater a inflamação, a hidratar e a proporcionar o efeito antioxidante. 2. Esfoliante facial. Se você tem a pele propensa à oleosidade e deseja uma pele mais limpa e radiante, experimente misturar a farinha de uva com um pouco de óleo de cocô ou óleo de amêndoas doces para formar um esfoliante natural. A esfoliação remove as células mortas e ajuda a desobstruir os poros, enquanto a farinha de uva proporciona a hidratação e a proteção antioxidante. 3. Sérum hidratante. Adicione um pouco de farinha de uva em seu creme ou óleo hidratante habitual. Isso ajudará a intensificar a ação antioxidante e anti-inflamatória do produto, além de potencializar os efeitos anti-envelhecimento e revitalizantes. 4. Adicionando à sua alimentação. Como mencionamos antes, a farinha de uva pode ser facilmente incorporada na sua alimentação, seja em smoothies, panquecas, bolos ou até mesmo em iogurtes e saladas. O consumo regular vai ajudar a nutrir sua pele de dentro para fora, fornecendo todos os nutrientes necessários para sua regeneração celular. Farinha de uva para todos os tipos de pele. Independentemente do seu tipo de pele, a farinha de uva pode ser uma excelente adição à sua rotina de cuidados. Se você tem pele seca, ela ajudará a hidratar e a restaurar a elasticidade. Se você tem pele oleosa, ela pode regular a produção de sebo e combater inflamações. Para peles sensíveis, a farinha de uva oferece uma proteção suave e eficaz, ajudando a reduzir vermelhidão e irritação. No entanto, sempre é bom lembrar, cada pele é única. Se você tiver alguma condição pré-existente, como acne severa ou rosácea, é sempre uma boa ideia fazer um teste de sensibilidade antes de aplicar qualquer produto novo. Mas, de maneira geral, a farinha de uva é um ingrediente seguro, natural e eficaz que pode ser usado por todos. Beleza de dentro para fora. A beleza da pele não está apenas naquilo que aplicamos externamente, mas também na alimentação que escolhemos diariamente. Incorporando a farinha de uva à sua rotina,
você estará proporcionando à sua pele uma dose concentrada de antioxidantes e nutrientes essenciais que vão além dos cosméticos convencionais. Se você quer uma pele mais jovem, vibrante e protegida contra o envelhecimento precoce, não há como ignorar os benefícios dessa farinha rica em compostos naturais. De dentro para fora, ela pode fazer maravilhas pela sua saúde e aparência. Afinal, a verdadeira beleza vem de um corpo bem alimentado e equilibrado. Agora, você está pronto para aprender como a farinha de uva também pode ser benéfica para o coração e a saúde cardiovascular? No próximo capítulo, vamos abordar como esse superalimento pode ajudar a manter o seu sistema cardiovascular saudável e protegido ao longo dos anos. Não perca! Mas, antes disso, pense: o que seria da sua rotina de cuidados com a pele se você pudesse contar com um aliado tão poderoso quanto a farinha de uva? A natureza já nos deu tudo o que precisamos. Está nas suas mãos aproveitar. A farinha de uva e a saúde cardiovascular. O segredo para um coração forte e saudável. Quando pensamos em alimentação saudável, é impossível não pensar no impacto que nossos hábitos alimentares têm na saúde do nosso coração. O coração, esse órgão essencial que bombeia sangue para todo o corpo, precisa de cuidados especiais para funcionar corretamente. E o que você talvez não saiba é que um superalimento simples, mas poderoso, pode ser o segredo para garantir a saúde cardiovascular a longo prazo. Esse superalimento é a farinha de uva. Ao longo deste vídeo, vimos como a farinha de uva é rica em antioxidantes, fibras e compostos naturais que trazem benefícios em várias áreas da saúde. Mas agora, vamos focar em um aspecto muito importante: como ela pode proteger e até melhorar a saúde do seu coração. Farinha de uva e a proteção contra doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo. E, muitas vezes, esses problemas são causados por fatores como pressão alta, colesterol elevado e inflamação crônica. O que você talvez não saiba é que a farinha de uva tem o poder de combater esses fatores de risco de forma natural e eficaz. Primeiramente, a presença do resveratrol na farinha de uva é um dos principais responsáveis pelos benefícios cardíacos desse alimento. O resveratrol é um antioxidante que tem a capacidade de reduzir a inflamação e proteger as células do coração contra o estresse oxidativo, um dos principais fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças cardíacas. Estudos demonstraram que o resveratrol pode reduzir a formação de placas de gordura nas artérias, que é o que leva ao desenvolvimento de aterosclerose, uma condição em que as artérias ficam mais estreitas e rígidas, dificultando a circulação sanguínea. Ao consumir farinha de uva regularmente, você pode ajudar a manter suas artérias mais flexíveis e livres de bloqueios, o que resulta em um fluxo sanguíneo mais eficiente e saudável. Além disso, o resveratrol também tem um efeito positivo sobre a pressão arterial. Em um estudo publicado no American Journal of Hypertension, pesquisadores observaram que a ingestão regular de resveratrol estava associada à redução da pressão arterial sistólica em indivíduos com hipertensão. Isso é crucial para manter a saúde do coração, pois a hipertensão é um dos maiores fatores de risco para doenças cardíacas. O papel das fibras da farinha de uva na saúde cardiovascular. Outro aspecto importante da farinha de uva para a saúde do coração são suas fibras. Como sabemos, as fibras têm o poder de reduzir o colesterol e melhorar a saúde do sistema digestivo. Isso acontece porque as fibras ajudam a capturar o colesterol ruim, LDL, e a eliminá-lo do corpo, evitando que ele se acumule nas paredes das artérias. A farinha de uva é particularmente rica em fibras insolúveis, que ajudam a melhorar o trânsito intestinal e prevenir a constipação. Porém, as fibras solúveis também estão presentes na farinha de uva, e são as principais responsáveis por reduzir os níveis de colesterol no sangue. Esses efeitos combinados fazem da farinha de uva um excelente aliado na prevenção de doenças como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, AVC. Além disso, a farinha de uva contribui para o equilíbrio do sistema cardiovascular, pois, ao melhorar a digestão e o trânsito intestinal, também regula a absorção de gorduras e açúcares. Isso é especialmente importante para evitar picos de glicose no sangue, que podem aumentar a produção de insulina e levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, uma condição que, por sua vez, também aumenta o risco de problemas cardíacos. O impacto do resveratrol na circulação sanguínea e na função vascular. A circulação sanguínea é fundamental para o bom funcionamento do coração e do resto do corpo. Uma boa circulação assegura que o coração bombeie o sangue de maneira eficiente para todos os órgãos, e que o oxigênio e os nutrientes cheguem a cada célula de forma adequada. O resveratrol, um dos compostos mais importantes da farinha de uva, tem um impacto direto na funcionalidade dos vasos sanguíneos. Ele melhora a dilatação das artérias e favorece a circulação sanguínea,
permitindo que o sangue flua com mais facilidade. Esse efeito é particularmente benéfico para aqueles que sofrem de problemas de circulação, como pessoas com histórico de pressão alta ou colesterol elevado. Além disso, o resveratrol é conhecido por reduzir a formação de coágulos sanguíneos. Isso é importante porque coágulos podem bloquear as artérias e causar problemas graves, como infartos ou AVC. Ao consumir farinha de uva regularmente, você pode ajudar a reduzir o risco de trombose e melhorar a saúde do sistema circulatório. Farinha de uva e a prevenção de inflamação crônica. A inflamação crônica é um dos maiores inimigos da saúde cardiovascular. Quando o corpo sofre de inflamação constante, os vasos sanguíneos e as artérias podem ser danificados, o que aumenta o risco de doenças cardíacas. A boa notícia é que a farinha de uva, devido aos seus compostos anti-inflamatórios, pode ajudar a reduzir essa inflamação crônica. O resveratrol, juntamente com os flavonoides presentes na farinha de uva, tem um efeito anti-inflamatório poderoso. Esses compostos bloqueiam as enzimas que promovem a inflamação e ajudam a preservar a saúde das células do sistema cardiovascular. Isso significa que ao consumir farinha de uva, você pode estar combatendo a inflamação e protegendo seu coração de doenças associadas a esse processo, como a arteriosclerose e a hipertensão. Como incluir a farinha de uva na sua dieta para proteger o coração? Agora que você entende como a farinha de uva pode proteger seu coração e melhorar a saúde cardiovascular, vamos ver algumas maneiras simples e práticas de incluir esse superalimento na sua dieta diária. Smoothies e sucos. Um dos jeitos mais fáceis e deliciosos de adicionar farinha de uva à sua rotina é através de smoothies e sucos. Misture uma colher de sopa de farinha de uva em seu smoothie matinal com frutas vermelhas, banana e um pouco de leite vegetal. Isso não só dará um sabor delicioso, mas também fornecerá antioxidantes e fibras essenciais para seu coração. Pães e bolos integrais. Ao preparar pães ou bolos integrais, você pode substituir uma parte da farinha convencional pela farinha de uva. Essa adição vai enriquecer a receita com compostos antioxidantes e fibras, além de dar um toque único ao sabor. Adição a saladas e molhos. Embora a farinha de uva seja mais comum em receitas doces, você também pode incorporá-la em saladas e molhos. Experimente adicionar uma colherzinha à sua vinagrete ou molho de salada. Ela pode funcionar como um espessante natural e agregar benefícios à sua refeição. Em iogurtes e sobremesas. Para uma opção rápida e saudável de sobremesa, misture farinha de uva com iogurte natural e um pouco de mel. Isso vai fornecer uma boa dose de antioxidantes, fibras e ainda vai deixar sua pele mais saudável. O coração saudável que você merece. A saúde cardiovascular é essencial para viver uma vida longa e plena, e a farinha de uva pode ser uma poderosa aliada nesse processo. Ao adicionar esse superalimento à sua dieta, você estará não apenas cuidando do seu coração, mas também ajudando a manter um sistema circulatório saudável e livre de inflamações. Agora, com todos esses benefícios, a farinha de uva se torna um ingrediente indispensável em qualquer alimentação voltada para o bem-estar e a longevidade. Ao fazer escolhas saudáveis e naturais, você estará garantindo um coração forte, uma circulação eficiente e uma vida mais equilibrada. E lembre-se, não há necessidade de pressa. O cuidado com a saúde cardiovascular é um processo contínuo e que vale a pena ser feito com dedicação. A farinha de uva pode ser o complemento perfeito para uma dieta equilibrada, aliando saúde e prazer em cada refeição. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Deixe nos comentários qual alimento você gostaria de ver no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as dicas sobre alimentação saudável. Depois de aprender tanto sobre a farinha de uva, como você pretende incorporá-la na sua dieta a partir de hoje? Temos 2 vídeos aparecendo na tela final. Escolha um e continue aprendendo mais sobre saúde e bem-estar. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.